Sua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito boa noite, música boa, né? Saudades do Raul Seixas, grande poeta, grande cantor. Eu também prefiro ser essa metamorfose ambulante, porque eu acho que a mesmice não constrói, né? Nós precisamos sempre do movimento, da mudança, da renovação. É isso aí. Estou contigo, Raul.
Muito boa noite, evangelistas do amor, sejam todos bem-vindos em mais essa noite, que o nosso coração esteja aberto, nossos sentimentos tranquilos, para que a gente possa abstrair, participar desse movimento aqui do Evangelho de Amor, com muita atenção, com muita vontade de aprender, e para isso estamos aqui, para partilhar, confraternizar, somar, dividir esses conhecimentos, essas instruções espirituais. Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa noite. Nosso mentor Jerônimo Mendonça, com toda a equipe espiritual, estão sempre prontos a nos ajudar. Sejam todos bem-vindos, que essa noite seja de festa no plano espiritual, como também nos nossos lares, onde quer que nos encontremos. Que as bênçãos de Deus desçam sobre nós, sobre os nossos lares, clareando as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que possamos encontrar as respostas para as nossas dúvidas, como também receber o amparo espiritual. Bem-vindos os desencarnados, bem-vinda toda a equipe espiritual, bem-vindo você, a hora que você chegar. Que Deus seja louvado e tome conta de nós, tome conta do nosso Brasil, dos nossos governantes, de todos os governantes do mundo inteiro. A luz sempre vencerá. Então, Senhor, pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, que assim seja. Boa noite, Alex José. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Sejamos mais uma vez bem-vindos ao Evangelho de Amor. Sexta-feira hoje, hein, gente? Mais uma sexta-feira juntos aqui, 7 de janeiro de 2022. Eva 625, 600 mais 25. Nós estamos aqui juntos mais uma vez, né, gente? Parabéns para todos aqueles que estão completando era nesse dia de hoje, nessa sexta-feira abençoada. Nesse dia 7 de janeiro, Deus abençoe vocês, que cada dia vocês tenham mais serviço. É assim que a espiritualidade nos ensina, esse é o melhor presente. Então, dezembro aí nós dedicamos especialmente a Jesus e dissemos que iríamos continuar. Nós não podemos tirar o Cristo de foco em momento nenhum, ao contrário, sempre criar oportunidade para que Ele seja mais vivo entre nós, não é verdade? Alguém inesquecível. Hoje nós escolhemos o livro Presença de Luz, gente, psicografia do Chico Xavier, dessa vez uma mensagem ditada pelo Espírito Augusto César. Esse Espírito capricha nos recadinhos, viu? Mas antes de entrarmos aqui na mensagem do Augusto César, uma pequena trova aqui do Espírito Noel de Carvalho, também psicografado pelo Chico, para já dar um recado em relação ao assunto que vem pela frente, sabe? Ele diz assim, poder claro e incontroverso, e sábios que tenho visto, para serem do universo, precisam passar por Cristo. Sentiu o drama? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, passe por mim. É isso que esse companheiro espiritual está dizendo. E o recado hoje aqui do Augusto César, ele é fantástico. São exemplos atrás de exemplos, considerações em relação... Eu imagino que você já entendeu, que esse alguém inesquecível, que dá título à mensagem da noite, ao próprio Evangelho de Amor, é Jesus. E Augusto César vai fazer algumas considerações aqui. Logo de início ele já diz o seguinte: Jesus não era engenheiro, mas construiu um mundo novo para o reino da paz entre os homens. Gente, quantos de nós e tantos irmãos nós passamos milênios aguardando esse reino representado por uma construção física? Corremos daqui para ali, dali para acolá, atrás desse reino, imaginando Jesus como um grande engenheiro mesmo, um construtor de algo físico. E muitos de nós permanecemos até hoje
nessa ilusão. Olha, o próprio Cristo está lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, né? Versículos 20 e 21. Ele já nos orientou desde aquela época, né? Quando foi interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu naquela época dizendo o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. É assim mesmo. Então, gente, atenção para o trabalho realizado por esse engenheiro divino, não engenheiro da matéria, esse construtor do mundo novo, do reino da paz, aqui na minha intimidade, aí na sua intimidade. Agora, recadinho importante para a noite de hoje, viu? Não basta somente reconhecermos as grandiosidades do Cristo. É importante, mas não o suficiente. Quer entender isso? Neio Lúcio, livro Jesus no Lar, já estudamos esse capítulo aqui, ó, o apelo divino. Uma frase, diz assim, ó: enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será... Anota aí, vou dar até um tempinho pro Elton Reis aquecer os dedinhos aí, ó. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Então, gente, é isso. O que adianta reconhecer Jesus, né, como esse construtor do mundo novo, desse reino abençoado de paz entre os homens, se nós não permitirmos que esse reino brilhe nos nossos corações? Cantemos, por gentileza? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis, esse se espelhou na prática, né, no Cristo. Continua Augusto César. Jesus não era filósofo e lançou as mais claras elucidações sobre a vida. Gente, eu tive a curiosidade de buscar algumas informações aqui
relacionados à filosofia. Eu fiquei curioso, porque eu até pensei em dizer algumas coisas, eu falei assim, eu preciso ter um embasamento aqui primeiro, né? Bom, encontrei na Revista Espírita, do mês de julho de 1869, uma mensagem chamada Ciência e a Filosofia, assinada por um espírito Clélie du Plantier. Eu acho que é mais ou menos assim. Perguntei para minha assessoria aí do EVA e disse que é mais ou menos assim que fala. Depois eu vou colocar lá nos grupos do EVA lá as fontes e vocês terão condição de observar melhor aí. Mas esse espírito disse o seguinte, que a ciência não admite senão o que é, ao passo que a filosofia admite tudo o que pode ser. Daí a diferença que se nota entre o objetivo de uma e de outra. A ciência não admite aquilo que não é, só admite o que é. E a filosofia já busca admitir tudo o que pode ser. O espírito continua, mas filosofia e ciência são irmãs, partem da mesma origem para fazerem a mesma carreira e chegarem ao mesmo fim. Continua, sozinha, a filosofia pode cometer desvios que a razão e a experimentação científica devem reprimir. Isolada, a ciência pode conduzir ao aniquilamento dos sentimentos, caso não seja regenerada pela excelência dos sentimentos do coração e das aspirações aos progressos morais. Revista Espírita. Aí agora, fui lá na literatura filosófica, Platão, gente, filósofo grego, 400 e tantos anos antes da encarnação do Cristo aqui, né? Para ele, a filosofia se resume na capacidade que cada um de nós temos de utilizar o saber em benefício próprio. E Platão anotou o seguinte, olha o argumento de Platão. De nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a quem não soubesse utilizar o ouro. E diz mais, de nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade, e assim por diante. E finalizou, é necessária, portanto, uma ciência, Platão que está dizendo, em que coincidam fazer e saber utilizar o que é feito. E essa ciência é a filosofia. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o seu capítulo preferido, item 4. Assim, Kardec está dizendo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Simples, Jesus não era filósofo. E ele traz toda a orientação. Dom que eu vim, onde eu estou, pão que eu vou, e o que eu estou fazendo aqui? Tem filósofos aí presentes? Entendeu o esforço, tanto da ciência quanto da filosofia, para tentar responder essas perguntas? E o Cristo, sem o diploma, traz toda a orientação? Esse é Jesus. Augusto César não era médico e, pela influência do amor, sanou as doenças e perturbações dos enfermos. Não era médico. Por isso, por coisas assim, que Jesus se tornou alguém inesquecível e cada vez mais lembrado. Pega as estatísticas de buscas no Google. Pega a quantidade de livros escritos por tema e identifica a quantidade sobre o Cristo, sobre Jesus. Gente, eu descobri esses dias que Pedro resolveu, quando começou a presenciar os milagres do Cristo, né, essa medicina influenciada pelo amor de Jesus, ele resolveu anotar isso, porque ele pensou assim, isso pode ser importante a gente depois divulgar. Vamos observar como é que ele faz, porque daí a gente pode reaplicar isso, né? E disse que ele catou um caderninho, sabe? Canetinha aqui, começou. Diz que chegou um cego e pediu para ser curado. Jesus cuspiu no chão, pegou lá a misturada do cuspe lá com um barro
deu uma misturada naquilo, atirou aquilo no olho do cego, e o cego enxergou. Aí Pedro foi lá e notou. Vai entendendo. Veio outro. Aí ele pensou assim, bom, é outro cego, né? Ele vai, quer ver? Eu vou ver que jeito que é que faz para cuspir direitinho. Jesus só olhou para ele, fez uma perguntinha lá. Tá salvo, tá curado. Aí Pedro já começou a ficar assim, uai, mas que medicina que é essa? Mas acolá, gente, vem uma pessoa, encosta na barra da túnica do Cristo e é curada. Entende o que é a influência do amor sanando doenças e perturbações dos enfermos? Esse homem é inesquecível. Cantemos, por gentileza. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, à luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Laranjê, nananjê, laranjê. Que força é essa, né, gente? Desse alguém inesquecível que é o Cristo. Não era juiz e pronunciou sentenças em problemas difíceis, com sabedoria superior à de Salomão. Gente, essa mensagem aqui é mensagem para seminário, é mensagem para a gente trabalhar assim 4 horas seguidas, com intervalo, com pão de queijo no meio, cafezinho, sabe? Porque são muitos os exemplos que se encaixam em cada frase, né, colocada aqui pelo Augusto César. Mas observe o seguinte aqui, ó. Lembra desse texto aqui, daquela frase, né? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não era juiz. É o que Augusto César está falando aqui. Pronunciou sentenças em problemas difíceis com sabedoria superior à de Salomão. Gente, essas palavras, né, pronunciadas pelo Cristo, está lá no Evangelho de João, do 1º ao 11º versículo do 8º capítulo, quando o Cristo foi perguntado, né, pelos fariseus a respeito de uma mulher que
seria apedrejada, né, segundo as leis israelenses, né, daquela época, os fariseus tinham uma intenção, mas muito das mal arranjadas, viu? Porque a intenção deles era denegrir os ensinamentos do Cristo, expondo Jesus ao ridículo. Ou seja, se ele fala assim, ó, cumpre a lei, taca a pedra, fala assim, mas peraí, você prega o amor aí? Fala assim, não, vocês não podem fazer isso de jeito nenhum, não sei o quê, mas e Moisés? Você falou que você está contra a lei, você veio aqui você falou que estava aqui para cumprir a lei, você não ia contra os profetas, não sei o quê, que história é essa? Não é? No entanto, gente, diante de uma situação dessa de tamanha pressão, Jesus, que não era juiz, mas na sua divina paz, na sua divina sabedoria, depois de escrever no chão, aquele negócio todo, pronuncia essa frase célebre, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, aqueles que estavam ali, né, com a intenção de condenar aquela mulher que havia praticado o adultério, lógico, perderam as forças. E além de perder as forças, perderam a razão para condená-la. Cada um foi se afastando. E disse que os mais velhos se afastaram primeiro, né? Porque quanto mais velho, mais viveu aqui, né? Ou seja, teve mais chance ainda de fazer opções que não eram corretas. Então, quem errou mais? Quem nasceu hoje ou quem tem 60 anos? Estou falando na vida aqui, né? Na Terra, na chegada aqui. Isso mesmo. E aos poucos, né, gente? Eles foram saindo, um por um, cabisbaixo, sem gracinha. E depois que todos saíram, Jesus ainda se aproximou, né, daquela moça e perguntou o seguinte: mulher, cadê os que te condenavam? E ela, eu não estou vendo mais ninguém. Eu falei, então vá e não peques mais. Tá aí um exemplo, gente. Ó, tem mais aqui, ó. Não era advogado e chamou a si a defesa dos caídos e dos fracos, dos perseguidos e dos infelizes. Gente, tem uma fala do padre Fábio de Mello. Eu falei assim, não, eu quero parafrasear o Fábio de Mello. Coisa de menos de 2 minutos. Está aí na internet, esparramado para todo canto, aí, que ele fala dessa capacidade de Jesus de escolher os piores. Aí eu pensei assim, falei assim, não, vou chamar o padre Fábio de Mello aqui para o Evangelho de Amor, para que eu vou parafraseá-lo? Está aí, ouça e faça conexão com o que Augusto César acabou de dizer. Esse jeito esquisito que Jesus tinha de preferir os piores, né? Me faz pensar, sabe, gente, na beleza dos avessos. Às vezes a gente, na pressa de encontrar, a gente não vê. Quantas vezes na minha vida eu desprezei as pessoas porque eu considerei o agora. É tão doído, né, a gente ser visto somente a partir do presente. Quando as pessoas olham para a gente e só enxergam aquilo que a gente tem no momento. Isso é fascinante em Jesus. Por isso ele era capaz de preferir quem ele preferia. Porque Jesus não era um homem que se prendia no presente. Eu acredito, eu acho interessante isso, que os amantes, eles nunca esgotam as criaturas amadas. Porque o amor sobrevive de futuro, né? Ele consegue enxergar o que a gente ainda não viu. A pessoa que ama consegue enxergar o que o outro ainda não é. Vê o avesso. Vê o contrário da situação. É tão bonito a gente pensar que a beleza do tecido tem um sustento, uma trama que está por trás de tudo isso. Compreender as pessoas, amá-las, só é possível a partir do momento que a gente entra na trama do avesso. Quando a gente não enxerga somente aquilo que os olhos podem revelar, podem conhecer, mas sobretudo aquilo que ainda está oculto. Deus nos ama sim, porque consegue enxergar o que a gente ainda não é, mas que a gente ainda pode ser. Palmas para Jesus, né, gente? E salve
Fábio de Mello também. Deus abençoe esse rapaz. Não era advogado e chamou a si a defesa dos caídos e dos fracos, dos perseguidos e infelizes. Enxergar o avesso, enxergar o futuro. A gente sempre lembra aqui do caso do Zaqueu, né? Tá aí, enxergou o Dr. Bezerra de Menezes, em quem, entre aspas, para o mundo estava caído e enfraquecido, mas ao lado do Cristo se fortaleceu e hoje representa fortaleza para muitos de nós. Cantemos, por gentileza. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu, o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Ama então, serve, confia, nada em vão, na prece vigia. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Continuemos. Jesus não era legislador e instituiu princípios imortais sobre fraternidade e perdão. Eu pensei muito, falei assim, poxa, eu tenho que encontrar... São tantos exemplos, né, relacionados a essa frase, né? Poderia pegar a situação de Jesus na cruz, crucificado e rogando perdão para os seus algozes. A Judas, né, que até com uma boa intenção, entre aspas, né, foi o promotor daquele processo ali da crucificação. Cornélio Pires. Vale a pena recordar este resumo da lei. Amai-vos, disse Jesus, assim como vos amei. Então, gente, não era legislador, mas instituiu princípios imortais embasados num comportamento, o amor, num sentimento, no amor, numa prática. É muito interessante porque a gente sempre tem utilizado aqui, né, textos de Emmanuel, embasando o nosso Evangelho de Amor, né? E hoje abrimos um espaço aqui para Augusto César, né? Mas é bom trazer Emmanuel aqui para fazer um adendo. E agora de uma forma mais extraordinária ainda, porque Emmanuel contando de si mesmo em outros tempos. Tá lá, gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem aqui, mas é para lembrar, né? No livro Há 2000 anos, o capítulo é O Messias de Nazaré.
Emmanuel aqui está narrando uma passagem de Jesus e o próprio Emmanuel, na época senador romano, né? Públio Lentulus. Bom, a prosa foi mais ou menos assim, ó. Jesus de frente para Públio, dirige-lhe a palavra e faz a seguinte afirmação: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas, perversas, más, serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque, Públio, só uma lei existirá e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Pensa, gente. Jesus ali diante dos, entre aspas, maiores legisladores daquela época. Jesus não foi um legislador, mas diz o companheiro espiritual, mas instituiu princípios imortais sobre fraternidade e perdão. Jesus, continua Augusto César, não era astrônomo e sem qualquer telescópio afirmou que o universo de Deus tem muitas moradas. Lembra disso? Está lá no Evangelho de João também, segundo versículo do capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele não era astrônomo. Gente, imagina hoje, alguém falando isso aqui hoje. Eu só estou indo na frente, vou preparar o lugar para vocês. Esse dia eu estava lendo uma reportagem aí, diz que tem um povo lá da NASA, aquele povo lá que está preparando um espaço lá para receber umas 1.000 e poucas pessoas lá em Marte, daqui a uns dias. Gente, nós mal estamos conseguindo dar umas voltinhas em volta da Terra aqui, ó, quilômetros, poucos quilômetros aqui para cima, aqui, ó. No universo, ou nesses multiversos, cada dia se descobre um punhado de planeta, de galáxias, uns negócios muito doidos, que foge até a minha capacidade de representar isso aqui em palavras. E o Cristo já vinha naquela época fazendo afirmações muito além da nossa capacidade atual, 2.000 anos depois de interpretação. Tem motivo para se tornar inesquecível, não é não? Cantemos por obséquio. Amar, para melhor semear, compreender para melhor colher, sorrir, sorrir para melhor servir, perdoar e vigiar para feliz trabalhar.
Cantar Jesus, né? O que seria cantar Jesus, gente? Interpretar uma canção? É mais, não é? É o que ele traz, né? Cantar Jesus, os ensinamentos dele, né? Não era ministro religioso e foi o criador da caridade através da história do bom samaritano. Gente, a inteligência de um ser que já permite que a amorosidade brote, né, da sua intimidade, já construiu esse amor, é algo extraordinário, né? E vale a pena a gente dar uma retornada lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 10, onde fala dessa parábola do bom samaritano, só para lembrar, né, essa competência do Cristo aqui, que não era ministro religioso, né, mas estava diante de alguns. Lucas narra da seguinte forma: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí vem a capacidade do Cristo, né? De humildemente permitir que nós encontremos as respostas em nós mesmos. Ele poderia dar uma aula aqui, gente, mas ele fez diferente. Ele devolveu a pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Percebe? Tem o que está escrito, mas eu posso entender de uma forma, ela de outra, você de outra, e assim por diante. Ele respondeu: doutor da lei, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: 10, parabéns, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O doutor da lei, olha, lembra da tentativa da pegadinha, né, dos fariseus em relação à moça que seria apedrejada? Aqui também foi uma dessa intenção. O doutor da lei se volta para Jesus querendo justificar e pergunta para ele assim: mestre, mas quem é o meu próximo? E aí vem a parábola. Jesus responde com uma história, gente. Olha a capacidade didática do Cristo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem que, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, os samaritanos eram os mais odiados pelo grupo do qual fazia parte esse perito da lei, esse doutor da lei. Jesus se volta para ele e disse o seguinte: qual dos 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta foi a seguinte: aquele que teve misericórdia dele. Gente, nem fala o nome, foi o samaritano, não. Aquele que teve misericórdia dele. Jesus simplesmente diz: meu amigo, vá e faça o mesmo. E assim se encerra a parábola. Esse é o Cristo, alguém inesquecível. Cantemos, por gentileza? O teu amor é o que conduz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que
aprisionar. Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus, suave brisa és tu, Jesus. Mais uma canção, né, gente? Tratando desse alguém inesquecível. E a gente já vai caminhando aqui para a conclusão, né, do texto do nosso querido Augusto César. Está lá no livro Presença de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Alguém inesquecível. Jesus não era agricultor e deu especial destaque à semente de mostarda para demonstrar a força da fé. Gente, eu fiquei pensando nessa frase aqui um tempão hoje. Eu até imaginei assim, não, eu vou dar uma destrinchada nisso aqui. Depois eu pensei, não, eu vou fazer melhor. Eu vou dedicar um Eva inteiro. Mais um, porque nós já falamos aqui sobre o grão da mostarda, lembra? E agora a gente vai fazer outro, chamado a semente da mostarda, para trabalhar isso aqui melhor. Eu fiquei pensando, falei assim, Jesus podia ter usado tantos outros exemplos, né, para demonstrar a força da fé, a grandeza da fé. Gente, eu fui dar uma procurada no tamanho da semente da mostarda, aquilo é do tamanho do beiço de um mosquito. Você quase não enxerga ela, mas gente... E aí vem Augusto César e fala assim, ele não era agricultor, mas ele deu especial destaque à semente da mostarda para demonstrar a força da fé, a poderosa força. E aí você, e nós vamos fazer isso juntos no Eva, quando nós buscamos entender isso aqui, caramba, como nós podemos avançar tendo o Cristo como exemplo, como modelo, como guia. Gente, a sementinha é desse tamanhozinho, ela é petitinha, mas ela tem um potencial gigantesco. Né? Já dizia o sábio aí, por trás de uma semente tem uma floresta. Outro dizia assim, qualquer um conta quantas sementes tem numa maçã, mas só Deus sabe contar quantas maçãs tem dentro de uma semente, vem esse negócio todo. Mas Jesus estava falando mais ainda, né? Ele falando dessa potência, da semente, que já falamos isso aqui no Eva esse dia, que se lança no solo, que é coberta, que enfrenta a solidão, que rompe as cascas, que permite que a força da germinação que está lá na sua intimidade, ela... né, brote, ela germine, depois, e aí o resto é história, né, gente? Nós vamos trabalhar isso aqui com mais carinho. É essa sementinha capaz de remover montanhas, esses montes de defeitos, de imperfeições, de vícios. Esse homem inesquecível, sem armas, ganhou o coração humano, no qual passou a morar para sempre. Estes, vai caminhando o nosso querido Augusto César para o final aqui, estes são apenas alguns traços do grande conquistador que excedeu em poder aos exércitos de Ramsés e Alexandre, Alarico e Napoleão. Nunca esnobou a autoridade e nem se fazia anunciar por batedores e fanfarras. Olha, dentre nós
na atualidade, encarnados no planeta Terra, tem muita gente, muitos espíritos, que tem como meta permanecerem inesquecíveis na mente da humanidade. Só que não aprende com o Cristo. Fazem uma caminhada totalmente contrária à caminhada empreendida por Jesus. Ao invés de não buscar autoridade, buscar servir, quer autoridade. Esnoba as autoridades, inclusive já existentes. Confronta, vai para o confronto, porque é a forma que tem de aparecer. Conquistei um público, tenho o poder de um microfone na minha frente, uma multidão aqui dentro de um ginásio, e eu saio confrontando, para que isso renda para mim lembranças nos trend topics do Twitter da vida daí, sabe? Se é que você me entende, eu não vou dar nome para os bois aqui, mas são exemplos. Fazem-se anunciar por batedores, por fanfarra, quando está chegando, é aquele auê danado, e o Cristo no silêncio. E encerra Augusto César, transformando, porém, em guia dos povos e luz das nações. Ele é cada vez mais conhecido em toda parte pelo simples nome de Jesus Cristo. Façamos a nossa parte para que Jesus continue esse alguém inesquecível. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem, acabou? Eu queria que você fizesse uma leitura aqui, só de uma prece do Cristo, né? Quando eles se encontraram a última vez em Betsaida, ele olhou para cima, né? E fez uma prece a Deus, a pedido de Simão Pedro. E é linda a prece dele. Então, para a gente encerrar com esse homem inesquecível aí. Muito bem. Espera aí que eu vou só deixar aqui preparado, que aí eu já entro. Gente, enquanto ela prepara aqui, ó, essa prece pedida pela Alisa aqui está no livro Ave Luz, né? Psicografia do nosso João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. É a última lição. Grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que a tua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor,
a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma da vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a Ti por todas as glórias do universo. Que assim seja. Então, com a vibração dessa prece, nós agradecemos a Deus por essa noite de hoje e rogamos esse benfeitor divino que é o Cristo, que derrame sobre nós, sobre as nossas águas, os fluidos merecidos por cada um de nós, para que essa saudade de Jesus se materialize em ações, em atitudes novas nossas, que Ele possa nos curar o entendimento, para percebermos a grandeza da humildade, da singeleza e do serviço. Agradecemos a toda a espiritualidade, aos desencarnados, que sejamos todos agora agraciados com as benesses divinas, que nossas águas sejam colocadas nos lugares adequados para a fluidificação e que o nosso ser entre em sintonia com a espiritualidade amiga, com Jesus. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me, cura-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma, vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor, ampara-me, Senhor, cuida de mim, ampara e me conduz. Que possamos dar as mãos para Jesus e nesse aconchego sublime e divino, que o toque sutil e singelo das mãos de Jesus, tocando as nossas mãos, energize todo o nosso corpo, que essa corrente de luz e de vibração que sai das mãos de Jesus, entrando pelas nossas mãos, percorra todo o nosso corpo e chegue rapidinho ao nosso coração. E esse amor e essa luz tão
fecunda, fecunde a semente da nossa fé, que germina segundo a vontade dEle, em alegria, em contentamento. E o fruto dessa germinação seja a gratidão. A gratidão perfumada, transformada na flor da esperança e das consolações. Obrigada, meigo e doce Nazareno, inesquecível homem, inesquecível anjo que habita o sol, que conversa com as estrelas. Abençoado Filho de Deus, seja por nós, pela terra, por todos os seres, pelo universo. Assim seja, graças a Deus. E assim, nós encerramos o nosso Evangelho de Amor de hoje com muita gratidão. Quantas bênçãos! Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada a toda a espiritualidade amiga. Obrigada, família do Evangelho de Amor, aos desencarnados e a todos que vão passar por aqui, por esse canal. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito bem. Que Deus nos abençoe, né? Um momento sublime. Presença espiritual muito amada. Então é isso aí, meus queridos. O que temos amanhã, Alex? Então, amanhã, gente, nós teremos convidados especiais aqui no EVA. Espero que dê tudo certo a nossa transmissão, né? O tema já está planejado, apontamentos do ancião. E a presença de vocês é imprescindível, né? Para que o Evangelho de Amor, ele realmente faça sentido. Quem serão os convidados, hein? Tem convidados. Tomara que dê certo. Estaremos em terras mineiras. A dica já tá dada, né? Gente, se fez sentido para você aí, ó, deixa um joinha aí no vídeo, né? Isso ajuda aí o YouTube a esparramar esse Evangelho de Amor nesse mundão de Deus, nessa internet aí que já está ilimitada. E aproveita também, se porventura você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Ativa o sininho aí, que sempre que a gente aparecer por aqui, né, você receberá uma notificação. E agora, ó, tem mais aí, se você quiser continuar aí, vai lá no canal Elizabeth Lacerda, lá tem uns 300 vídeos musicais lá, tem escutas mediúnicas, tem coisa muito boa lá, vai até ajudar você a ter um sono com uma qualidade bem melhor, tá bom? Porque esse aqui Obrigado. É o canal de palestras, né, gente? Mas tem o canal só de músicas, é o canal Elizabeth Lacerda. Vocês podem ir lá, escolher qualquer canção, né? Tem bastante música lá, tem playlists, né? Que só pega propaganda no início, não tem aquelas propagandas no meio, só as obrigatórias. Então dá para assistir bacana. Eu espero vocês lá, hein? Deixa um escritinho lá para mim, eu leio todos. Não respondo todos, mas eu leio todos, sem exceção. Né? São milhares, eu já li todos, não passa um sem que eu leia. Vocês falam assim, não leio sim, todos os recados do YouTube. Não ficou um que eu não lesse. Só se o YouTube não me mostrar, aí eu não leio. Então, um beijo para vocês, até amanhã. Foi uma alegria, né, falar de Jesus hoje. Meu Deus, eu fiquei viajando aqui. Enquanto o Alex lia, né, lá naquelas terras,
onde ele veio, pensando na presença dele, inesquecível, inesquecível. Inesquecível vai ser esse beijo que nós vamos mandar agora. Vocês vão colocar no coração e ele vai explodir em luz. Vocês nunca mais vão esquecer desse beijo. Pega, hein? Pega e acredita. Olha a tua fé. Olha a tua fé. Lá vai, hein? Vai com Deus, beijinho iluminado. Até amanhã, gente.